E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control e hoje pessoal, eu vou iniciar uma série de aulas que muita gente aí tem me pedido e eu achei viável que eu começasse então a fazer essas aulas aí para vocês. E o assunto então que eu vou iniciar hoje é o assunto JavaScript. Então eu vou tentar abordar, pessoal, desde o início, de como são aí os primeiros comandos de JavaScript e aos poucos vocês vão aí avançando no curso e implementando essa linguagem dentro de outras linguagens. A princípio é interessante para quem nunca viu esse mundo de programação que tenha um certo entendimento de linguagem de programação, que seria um dos primeiros estudos a se fazer, e depois começar com algum tipo de linguagem mais básica como o HTML. Tá? Então, para você que está começando, é interessante que você já tenha um determinado conhecimento em HTML para que você possa ter um melhor entendimento aqui nas aulas de JavaScript. Então, caso você não saiba HTML, procurem aí no meu canal algumas aulas que eu passei sobre a questão do HTML, tá bom? Bom, pessoal, agora quanto ao JavaScript, ele é uma linguagem muito interessante e bastante usada hoje em dia em vários sites que a gente vê por aí na internet. Digamos que praticamente 90% dos sites façam uso do JavaScript. O que não podemos confundir é o JavaScript com a linguagem Java. Enquanto o JavaScript é uma linguagem que é interpretada, os comandos dele são interpretados pelo cliente, pelo navegador, o seu browser. O Java ele é compilado em servidores. Então, uma grande diferença entre a linguagem Java com a linguagem JavaScript, ok? Então, sendo assim, nós dizemos que o JavaScript é uma linguagem de script orientada a objetos e ela é utilizada para desenvolver aplicações clientes pela internet ou até mesmo em intranet. Ela foi criada aí, pela empresa Sun Microsystem na época uma parceria com a empresa Netscape. Então foi um grande sucesso, até hoje é uma das linguagens mais usadas e interpretadas aí pelos navegadores. Então ele permite aí formular aplicações internet no lado do cliente e até mesmo no lado do servidor. Então a gente consegue colocar essa linguagem JavaScript dentro das tags do HTML, por isso que é necessário então um certo conhecimento. E como ela é uma linguagem orientada a objetos, o que seriam basicamente esses objetos? Até existe uma hierarquia dos objetos para que a gente possa entender. Então digamos que a gente tem aí, por exemplo, como um objeto principal o próprio navegador. O do navegador a gente pode ter um outro objeto que é a janela, na qual é exibida dentro de um navegador. Dentro dessa janela nós vamos ter uma localização, vamos ter um documento, vamos ter um histórico. E dentro desse documento nós vamos ter outros objetos, no caso pode ser um link, uma âncora ou até mesmo um formulário. Então segue-se aí uma hierarquia para que a gente possa trabalhar melhor com o JavaScript, onde todos esses objetos eles possuem nomes, que são, claro, em inglês. Então a gente tem aí o objeto window, que é o objeto que corresponde à janela, o objeto frame corresponde às divisões de uma janela, o navigator, que é o seu navegador, o browser, o document, que refere ao documento que você está utilizando naquele momento. Temos o location, que corresponde ao URL corrente, que seria propriamente dito o link. O elemento, o objeto history, é referente às URLs que o usuário visitou. Temos aí o objeto forms, correspondente ao formulário inserido dentro de uma página HTML. O objeto links, referente aos links da página. O objeto anchors, que são as âncoras, que corresponde a um pedaço de texto no mesmo documento. E um outro chamado images, que é referente às imagens que são carregadas dentro de um documento. Uma outra questão, pessoal, é aonde que nós vamos digitar os comandos do JavaScript. Vocês têm aí à disposição da internet, para baixar da internet, alguns programas que são editores de HTML, alguns gratuitos, outros não, e vocês também podem simplesmente usar o bloco de notas. Tá? O bloco de notas é um programa que já vem instalado no Windows, de fácil uso, e vocês podem sim usá-lo na questão de fazer uso do JavaScript.
Se você tiver o Dreamweaver, pode ser usado. Você pode usar o Sublime Text, você pode usar o Notepad++, o PHP Storm. Então existem vários editores de HTML, isso fica a critério de vocês. Eu aqui no meu caso, tá, eu vou usar o programa do Notepad++, que eu já tenho aqui instalado no meu computador. Eu vou abrir aqui, ó, Notepad++. Deixa eu fechar esse documento que já era um pronto que eu tinha, mas eu não vou salvar para que a gente possa ver desde o começo, certo? Bom, então para que a gente entenda, pessoal, a sintaxe, né, básica do JavaScript, geralmente ela vai começar com o sinal de menor, né? Lembrando então que é necessário que vocês já tenham um certo conhecimento em HTML. Depois a gente coloca aqui, ó, o tipo de linguagem, né, que seria o language. Opa, errei aqui. Tipo de linguagem. Então, script language igual, entre aspas, Java script. Fechamos aqui com aspas, fechamos com o sinal de maior. Bom, aí abaixo vão entrar os comandos, né, em JavaScript, que aí mais para frente eu vou explicar. Dentro, né, todo programador tem um hábito aí de usar as linhas de comentários. Então, se você quiser uma única linha de comentários, será usado as duas barras. Então, isso aqui equivale a uma linha de comentário. É importante que o desenvolvedor comente os seus próprios códigos. E se você precisar de uma linha de comentário, no caso múltiplas linhas, nós fazemos uso da barra asterisco, e aqui seria múltiplas linhas, onde eu posso, vamos colocar para baixo, já que eu posso usar múltiplas linhas, ó, eu escrevo linhas aqui na parte de baixo e ao final eu coloco o asterisco e barra, certo? E é claro, depois disso, a gente tem sempre que fechar tudo que a gente inicia, nós temos que terminar aqui pela linguagem. Então aqui, pessoal, seria a sintaxe básica dos comandos aí JavaScript. Então aqui está a abertura da tag JavaScript, os comandos que nós vamos ver ao longo das aulas, linha de comentário somente uma, e aqui múltiplas linhas, e aqui o fechamento da linguagem. Então tudo isso daqui vai ser inserido dentro do corpo do HTML, tá? Dentro das tags body, ou também em alguns casos quando a gente quer declarar algumas variáveis, algumas informações que tem que ser carregada dentro do cabeçalho do HTML. Então conforme nós vamos avançando, aí eu vou explicando para vocês onde a gente pode fazer uso. Então vamos lá, pessoal. Eu vou apagar tudo isso daqui. Como eu já estou aqui no Notepad++, eu vim aqui no menuzinho para facilitar, para que fique mais fácil aí a visualização. Se você instalar o Notepad++, que ele é gratuito, pode procurar no Google, você vem aqui no linguagem, procura aqui na letra H e coloquem já na terminação HTML, para que tudo que você digite ele já interprete como HTML, e também no momento de salvar fique mais fácil, que ele já vai salvar com a extensão de HTML. Então, inicialmente, vamos colocar aqui a extensão básica, aliás, extensão não, a estrutura básica do HTML. Então, eu vou digitando aqui. Então, abri a linguagem, abri o cabeçalho, abri o título. Vamos escrever aqui, ó, primeira aula de JavaScript. Isso aqui será o título, né? Vamos fechar aqui a tag title. Vamos fechar também o cabeçalho. Opa. E abaixo a gente vai abrir aqui o corpo, né, o conteúdo da página HTML, onde a gente vai inserir os comandos. Então vou dar aqui alguns enters. Colocar aqui o body. E abaixo a gente fecha com HTML. Opa. Desculpa aí, pessoal, porque às vezes aqui o teclado dá uma falhadinha. Meu teclado não está bem próprio para isso. Bom, de qualquer forma aqui eu já vou salvar esse documento, tá? Então eu vou apertar aqui Ctrl S. Eu já deixei aqui uma pastinha preparada, curso de JavaScript, e lá dentro eu vou salvar aqui embaixo, sempre com letras minúsculas, tá? De preferência. Então vamos colocar aula 1 e vou salvar. Então, por enquanto, pessoal, o resultado aqui, vamos abrir aqui a nossa pasta. A aula 1 já está aqui pelo navegador padrão do meu computador, que é o Google Chrome.
vou dar 2 cliques e o resultado por enquanto será uma página vazia em HTML. E agora sim é que a gente vai fazer a inserção de um primeiro comando JavaScript. Então eu vou fechar aqui o navegador, vamos voltar lá para o nosso Notepad++, e aqui nós vamos inserir então dentro do corpo, vamos abrir a linguagem JavaScript. Então script language igual, entre aspas, Java script. Fechamos aqui com aspas. E na linha de baixo também aqui, antes do final do body, eu já vou também já fechar a linguagem para que a gente não tenha problemas aí futuros, né? Então é sempre legal você já ter esse hábito já de abrir e fechar a sua linguagem e depois começar a inserir aqui dentre essas duas tags de abertura e fechamento os comandos JavaScript. Então o primeiro objeto aí que nós vamos trabalhar é o objeto document, que é aquele que você coloca uma instrução através do JavaScript para que mostre, né, para que imprima na tela, imprima no seu navegador uma informação qualquer. Tá? Então esse elemento a gente coloca assim, document.write, ou seja, escrever no documento algum tipo de informação. Então é necessário que a gente abra aqui um parâmetro, que seria com parênteses, depois você coloca aspa. Na linguagem de programação é comum a gente falar aspa dupla ou aspa simples, tá? Então aspa dupla é a aspa comum e aspa simples seria o apóstrofe, tá? Que é o jeito mais correto até de se falar. Mas enfim, o significado aí, tanto um quanto o outro, vai servir. O importante é que se você começa com aspa dupla, você termina com aspa dupla e vice-versa na questão de aspa simples, tá bom? Então eu vou colocar aqui somente um olá mundo. Vou colocar aqui você vai fechar com aspas, fechar aqui os parênteses e colocar o ponto e vírgula. O ponto e vírgula ele simboliza aí que é o final da instrução dessa linha, ou que você possa colocar uma outra instrução abaixo dessa linha, ok? Então aqui eu vou dar um Ctrl S para que atualize aqui, né, que salve o documento. Vamos minimizar e vamos abrir aqui o arquivinho para a gente já ver a informação impressa na tela. Olha lá. Então eu poderia escrever esse olá mundo diretamente pelo HTML? Sim, poderia, mas eu não estaria usando uma linguagem de interatividade que é o JavaScript. Então o JavaScript, assim como o HTML, ele consegue fazer muitas coisas que o próprio HTML faria sem o Java, né, sem o JavaScript. Mas o JavaScript está sendo implementado dentro de uma página HTML não somente com a função de imprimir um texto na tela, ele também faz isso. Então, além disso, ele vai fazer muitas outras coisas, como, por exemplo, criar efeitos nas páginas, dinamizar sites, né, fazer com que o seu navegador aí, interaja com o usuário através de mensagens. Ele vai fazer validação de formulários, sistemas de login, que eu vou passar mais para frente. Então, o JavaScript ele é muito interessante nessa questão. Então, a gente vai aqui, né, eu vou minimizar e voltando lá para o Notepad++. A gente pode colocar um outro document? Podemos, ó, eu posso até já fazer isso aqui, ó. Eu vou selecionar essa primeira linha, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V, e aqui eu posso colocar uma outra informação, para que ele imprima duas informações na mesma tela, tá? Então aqui eu vou colocar mais uma informação. Então, primeira aula. Vamos ver como vai ficar o resultado. Eu vou dar um Ctrl S, voltando, vou apertar aqui o F5 para atualizar. Mas olha o que aconteceu. Apareceu Olá Mundo e depois primeira aula, tudo na mesma linha. Então é necessário que a gente coloque um comando em HTML embutido no JavaScript agora para que a gente consiga fazer uma quebra de linha. Então para isso a gente volta e aqui, né, bem aqui onde a gente colocou a primeira linha que nós escrevemos aí o Olá Mundo, antes das aspas, nós podemos aqui inserir uma tag de quebra de linha do HTML, que é o BR. E aí eu fecho aqui, salvo, voltando lá para a minha tela, apertar F5 e agora eu tenho a quebra de linha, certo? Então aqui vocês estão vendo o poder do JavaScript e ele está implementado, aí está incorporado dentro do HTML. Então isso aqui é uma das poucas coisas que o JavaScript faz.
Então a gente sempre começa escrevendo no documento, tá? E depois eu vou passar para vocês as janelas de alerta e assim sucessivamente a gente vai aprendendo cada objeto do JavaScript até chegar em algo um pouco mais complexo dentro de um site, como eu disse aí, um sistema de login, validação de formulário e etc. Tá bem, pessoal? Então, com uma primeira aula, eu quero não me estender muito para que vocês já possam ter tempo aí de estudar um pouquinho do HTML, de começar, de baixar um programa, um editor ou usar o bloco de notas para que vocês tenham já um resultado inicial, tá bem? Então, agradeço a todos mais uma vez. Eu vou continuar com as aulas de JavaScript, né, de web, assim como eu também já estou fazendo aulas de informática. Procurem no meu canal também, que eu já estou dando aula de Excel, que algumas pessoas andaram me pedindo. Então, os módulos aí que eu tiver conhecimento e capacidade, com certeza eu vou passar para vocês tudo aquilo que tiver dentro do meu alcance. Farei estudos para melhorar cada vez mais aí para vocês que acompanham o meu canal, ok? Então, peço aí encarecidamente para que vocês curtam, se inscrevam no meu canal, indiquem, porque cada dia que passa o meu canal está crescendo e os responsáveis disso são vocês, que estão me dando um apoio muito legal e uma ajuda muito grande. Tá bem, pessoal? Então, obrigado mais uma vez. Fica aí o forte abraço, Dr. Control, e até a próxima.